Bom dia, graças a Deus. Senhor, nós estamos aqui unidos e reunidos, Pai, pela Tua palavra santa e poderosa. Hoje, Senhor, nós iremos clamar, iremos orar pelo poder da Tua santa palavra, para que a Tua palavra venha se cumprir sobre nós. Hoje eu tenho uma pergunta para fazer para você. Deus vai derramar do seu Espírito Santo sobre nós. Você crê? Você deseja? Ele pode derramar o poder dele. O Espírito Santo de Deus pode nos visitar hoje, agora, neste momento. Abra o seu coração e creia que o Espírito Santo de Deus está disponível para entrar na tua vida, para entrar e fazer morada em você. Mas para isso você tem que desejar o sobrenatural de Deus. Você tem que confiar e acreditar. Hoje nós vamos orar baseado na promessa que está em Joel. Em Joel 2, versículo 28. Creia e eu quero que você tome posse dessa palavra, porque hoje nós iremos orar. O Senhor propositou no meu coração para nós orarmos sobre o derramamento do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais feliz, porque o Espírito Santo de Deus estará sobre a sua vida, com você, em sua vida, em você. Mas para isso você tem que desejar, você tem que orar comigo e clamar e desejar o sobrenatural de Deus. Eu estava orando, clamando, o Senhor propositou no meu coração esse versículo de Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Aqueles dias é hoje. O Senhor não faz acepções de pessoa. Você pensa que esses dons que o Senhor tem é só para os pastores, para os líderes? Não, é para você também. Mas isso você tem que desejar o sobrenatural de Deus. Você tem que clamar, você tem que pedir e abrir o seu coração com a sede do sobrenatural de Deus. Essa promessa é para nós. Essa promessa, ela se cumpriu em Atos, capítulo 2, versículo 17. Olha o que o Senhor diz. Creia que naquela época, no Antigo Testamento, era somente para os profetas que o Senhor levantava, para aqueles que eram escolhidos, que o Espírito Santo de Deus visitava-os, como nós sabemos que os profetas Joel, Isaías, Ezequiel, Jeremias, eles eram levantados por Deus para falar do poder do Espírito Santo, para falar da glória do Senhor. Eles eram usados e hoje cumpriu-se em Pentecostes, capítulo 2, versículo 12. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Isso quando Pedro foi cheio do Espírito Santo, lá em Pentecostes, capítulo 2, lá em Atos, capítulo 2, que foi o derramamento do Espírito Santo de Deus, o Senhor cumpriu a promessa que fez em Joel. Tanto é que Pedro falou, cheio do Espírito Santo, e estava dizendo: hoje está se cumprindo o que foi falado pelo profeta Joel. E hoje eu estou aqui falando para você, você que não é cheia do Espírito Santo de Deus, você que não é batizada no Espírito Santo de Deus, você que não tem os dons de profecias, o dom do sobrenatural de Deus, e somente quem dá é o Espírito Santo de Deus.
Ele dá os seus dons, mas isso você tem que receber o Espírito Santo de Deus. Você tem que ter sede do sobrenatural de Deus. Você tem que clamar e pedir ao Senhor. Escreva: eu quero ser cheia do Espírito Santo de Deus. Eu quero ter sonhos, eu quero ter visão, eu quero receber. Eu tenho sede do sobrenatural de Deus. Eu desejo ser renovada no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo está disponível para todos nós, mas para isso, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que nos prostrar aos pés do Senhor, clamar a Ele, porque Ele quer habitar em você. O Espírito Santo é o nosso consolador, Ele é aquele que entra na nossa vida, Ele que habita conosco, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que toma você pela mão, Ele é aquele que leva você a interceder, a clamar, e as suas orações são levadas ao trono da glória. Tenha sede, tenha desejo, um desejo ardente do poder de Deus, um desejo ardente de ser batizada no Espírito Santo, um desejo ardente de ser cheia. Estarei orando por você, estarei pedindo a Deus que o Espírito Santo dele venha sobre a tua casa, sobre você, a tua casa, que eu quero dizer, você, o templo do Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se há alguma coisa que está impedindo você de ser um templo limpo, um templo cheio da graça de Deus, um templo maravilhoso para o Senhor, porque uma coisa nós temos que ter certeza: o Espírito Santo de Deus não habita em templos sujos. Mas pede o Senhor para entrar na tua vida, para Ele te purificar, para Ele tirar tudo que não está se agradando na tua vida, para que Ele venha te visitar, que Ele venha te revestir com a sua autoridade, com a sua unção, com a sua graça, com o seu poder, com a sua glória, com as suas maravilhas. Se você tem alguma coisa que está impedindo você receber o Espírito Santo, para que você tenha os dons do Senhor, porque o Senhor está aqui neste momento para que você seja cheia do Espírito Santo de Deus, que você seja uma pessoa cheia do poder de Deus, que você receba o poder de Deus. Não é só para os pastores, os líderes, não, é para todos aqueles que crerem, porque diz aqui, ó: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonho. Sobre os servos e as servas e as minhas servas. Então, creia. Creia que Deus é poderoso, que Deus quer fazer isso por você. Confia e descanse no Senhor, que a graça do Senhor, que o poder do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, eu li a tua palavra, eu profetizo a tua palavra. Pai, aquele que está com o coração aberto, aquele que deseja te receber, Espírito Santo de Deus, entra no mais profundo do seu coração, estende a tua mão poderosa. Espírito Santo de Deus, vem dos quatro ventos e entra, Senhor, entra nesse coração que está ansioso pela tua visita, que está ansioso para que tu faça morada no teu coração, e tudo que está impedindo o teu agir, Senhor, tudo que está impedindo o teu agir, Espírito Santo de Deus, quer por ter agora, no nome de Jesus, receba. Você que crê e confia, diz: Senhor, eu quero receber do derramamento do Espírito Santo sobre a minha vida, assim como ele visitou lá em Pentecostes. Essa é uma promessa que Joel cumpriu em Pentecostes, lá que está falando em Atos, capítulo 2, 17. Eu creio que ele está aqui conosco, porque não é em vão que ele propositou no meu coração. Você que tem sede do sobrenatural de Deus, você que tem sede do Espírito Santo de Deus, você que tem sede, abra o seu coração e diga: Espírito Santo de Deus, entra no meu coração, entra e faz morada, vem trabalhar em mim. Eu quero ser cheia do teu poder, quero ser cheia da tua graça, eu quero ser cheia da tua misericórdia. Eu peço no nome de Jesus Cristo, tudo que está impedindo você de ser cheia do Espírito Santo, de você ter o dom
do Senhor, dom de sonhos, revelações, o sobrenatural. Você que tem desejo ardente de receber o sobrenatural de Deus, receba agora no nome de... Porque a palavra do Senhor nos garante que nos últimos dias diz Deus: derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Sobre todos os povos, nós somos povos do Senhor, nós somos filhos de Deus. Se o Senhor está aqui ouvindo esse vídeo, eu te peço, ora comigo e diga para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero, Senhor, que tu habite em mim, porque a tua palavra diz que derramarei do teu Espírito sobre todo o povo. Então eu quero que você ore comigo, clame comigo e compartilhe essa oração. Curta e compartilhe e diga: eu desejo do derramamento do Espírito Santo, eu desejo da unção do Espírito Santo, eu desejo do poder do Espírito Santo, eu desejo da graça, e o Senhor irá entrar na tua vida, mas peça com fé, crendo no poder, no milagre da palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a verdade, a palavra de Deus é poderosa. Ele diz, mas eu quero te pedir, ele diz que ele derramará sobre todo o povo. Então clame com fé, abra o teu coração e diga: Senhor, derrama do teu Espírito sobre a minha vida, enche-me do teu poder, enche-me da tua graça. Diga ao Senhor o que você está precisando, que está impedindo você de receber o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo que está impedindo você de receber. Cai por terra agora. Cai por terra agora. Você que está chorando, clamando, pedindo, mas o que estiver impedindo vai cair por terra agora. Você que está sendo batizada neste momento com o poder do Espírito Santo, receba no nome de Jesus. Que a presença do Senhor seja poderosa sobre a tua vida. Que a glória do Senhor chegue até você. Que a presença do Senhor, sinta o toque do Espírito Santo, sinta o mover do Espírito Santo. Receba a visita do Espírito Santo. Visita, receba neste momento a unção do Senhor, o toque do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você seja cheia, seja revestida, e o derramamento do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, que tudo que tu colocares na tua mão seja próspero no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus, que toda enfermidade que esteja sobre a tua casa cai por terra agora, toda tristeza, toda inveja, toda decepção, toda angústia cai por terra em nome de Jesus. Que a presença do Senhor seja poderosa, que o Senhor revista a tua casa com glória, poder e unção, que o Senhor passeia aí dentro, o Senhor coloca um exército de anjos dentro da tua casa para te guardar, para te proteger, para te livrar. Que a presença do Senhor seja poderosa, que o toque do Espírito Santo de Deus chegue até você, que a graça do Senhor, o poder do Senhor, a misericórdia do Senhor e o amor do Senhor te alcance. Eu te abençoo em nome de Jesus. Receba o teu milagre na área da finança, receba o teu milagre na área da saúde, receba o teu milagre nos teus relacionamentos, receba aquilo que você está precisando agora no nome de Jesus, que é um nome sobre todos os nomes. Amém.